E aí galerinha, beleza? Essa é uma aula que me faz lembrar dos meus colegas professores que acordam cedo para uma jornada de trabalho, trabalham de manhã, de tarde, de noite, elaboram prova, corrigem prova, projetos, relatório, aula de campo, hein? Ainda tem que se aperfeiçoar, curso de inglês, pós-graduação, mestrado, doutorado, meu amigo, para fazer isso tudo ainda tem os malucos que fazem aula para o YouTube, hein? Para fazer isso tudo tem que ter muita energia. E é disso que eu vou tratar na aula de hoje. Vem comigo! E aí galerinha, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a mitocôndria. A mitocôndria que é a usina energética da célula. A mitocôndria também pode ser chamada de condrioma ou grânulo de Altman, por conta do seu descobridor. Mas esses nomes estão entrando em desuso e a gente chama a mitocôndria de mitocôndria mesmo, ok? Então você pode ver aqui a estrutura da mitocôndria. Veja que ela tem duas membranas. A que está do lado de fora é a membrana externa. A que está do lado de dentro é a membrana interna. Lembre-se, a membrana externa ela é permeável, mas a membrana interna tem permeabilidade seletiva. Isso vai ser importante para entendermos processos lá na frente. Entre uma membrana e outra há o espaço intermembranar ou espaço intermembranas. Observe que a membrana interna sofre uma invaginação. Essas invaginações da membrana interna recebem o nome de cristas mitocondriais. Nas cristas mitocondriais vai ocorrer a cadeia respiratória. Essa estrutura, onde tudo isso está mergulhado, parecendo o citoplasma da mitocôndria, até porque ela descende de uma bactéria, recebe o nome de matriz mitocondrial, onde vão ocorrer reações químicas importantes, como por exemplo a reação de acetilação, o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, vai ocorrer onde? Na matriz mitocondrial. Você está vendo essas bolinhas aqui? Essas estruturas verdinhas são os ribossomos, na verdade os ribossomos da mitocôndria que recebem o nome de mitorribossomos, tá bom? E veja que ela tem o DNA, o mitorribossomo vai fazer as proteínas para a mitocôndria e o DNA mitocondrial vai guardar as informações hereditárias para as proteínas dessa mitocôndria, tá bom? Então veja que a mitocôndria tem maquinaria proteica, tem DNA, isso sugere que ela descende de uma bactéria. Algumas questões importantes em relação à mitocôndria. Todas as nossas mitocôndrias são de origem materna. Observe aqui o espermatozoide, você vê que ele tem a cabeça, a peça intermediária e a cauda. A peça intermediária é rica em mitocôndrias, que fornece energia para a movimentação do flagelo. Embora na nossa espécie o espermatozoide entre todo no óvulo, a peça intermediária e a cauda são eliminadas, de modo que todas as nossas mitocôndrias são da nossa mãe, que estão presentes no óvulo. Então isso é interessante porque tem ajudado a resolver inclusive causas jurídicas. Vocês lembram daquele caso da Isabela Nardoni? Pois é, neste caso havia uma dúvida se o sangue que estava no carro era da menina, da Isabela, não é? Ou se era do irmão dela, que era apenas por parte de pai. Então se fez um exame do DNA mitocondrial e viu que o sangue batia com o da mãe. Então isso ajudou a elucidar esse problema. Era possível identificar, além de ser sangue humano e sangue com o perfil genético da Isabela, que era sangue recente. Há uma outra pesquisa também, pessoal, muito interessante, que faz um relógio molecular retroceder, não é? A gente pode voltar na ancestralidade e chegar no ancestral comum. Então, fazendo esse relógio molecular, é possível saber que todos nós descendemos de uma única mãe, de uma única avó, na verdade, uma tataravó de todos nós que estamos aqui no planeta hoje, que foi de uma mulher que viveu há cerca de 200 mil anos atrás, lá na África. Então, todos nós que estamos aqui hoje somos parentes em algum grau, inclusive chamaram ela de Eva, né, fazendo uma analogia à Eva bíblica, porque todos nós que estamos aqui hoje descendemos, de acordo com o DNA mitocondrial, de uma única mulher que viveu na África. Beleza, galera? Então, lá na mitocôndria, ela vai fazer o ATP. O ATP é a nossa moeda energética, é a adenosina trifosfato. Vamos entender, cada bolinha dessa aqui é um fosfato. Isso aqui é um açúcar, é a pentose, na verdade é a ribose, é um açúcar de 5 carbonos, e aqui você tem a base nitrogenada.
Então, quando eu considero, tirei aqui os fosfatos, tirou o fosfato, eu chamo de nucleosídeo. E quem vai dar o nome do nucleosídeo é a base nitrogenada. Se a base nitrogenada for guanina, eu chamo o nucleosídeo de guanosina. Se for timina, timidina. Uracila, uridina. Se for guanina, guanidina. Enfim, no caso aqui, o mais comum é o nucleosídeo de adenina. Então eu vou chamar de adenosina. O nucleosídeo vai ser adenosina. Se tiver um fosfato, adenosina monofosfato, AMP. Se tiver 2 fosfatos, adenosina difosfato, ADP. Se tiver 3 fosfatos, adenosina trifosfato, né? A molécula é o ATP. A depender da hidrólise, sofre uma quebra com a participação da água. Essa quebra da ligação que contém o fosfato libera energia para os processos. Então essa energia pode ser convertida em energia de contração muscular, em energia luminosa de um vagalume, por exemplo. Então a energia vai sendo transformada, ok? Através da hidrólise do ATP. A depender da reação, faz uma quebra, uma hidrólise ou 2 hidrólises, ok? Formando, por exemplo, se quebrar 2 vezes, forma um AMP com 2 fosfatos inorgânicos. Se quebrar aqui, forma um ADP com apenas um fosfato inorgânico. Lembre-se, o ATP é a nossa reserva energética, é a moeda que nós utilizamos para os processos biológicos, ok? Tranquilo? Aula rapidinha. De acordo com a origem da mitocôndria, nós temos a teoria da endossimbiose serial, ou teoria da endossimbiose sequencial. Ela foi proposta inicialmente por um biólogo norte-americano na década de 20, mas quem postulou a teoria e forneceu evidências foi a Lynn Margulis, tá? Que foi uma bióloga muito influente da nossa geração. O que ela disse? Que há cerca de 1,5 bilhões de anos atrás, uma célula eucariótica anaeróbica englobou bactérias aeróbicas ancestrais da mitocôndria, mas ela não digeriu. E isso fez com que eles estabelecessem uma relação de benefício mútuo, né? Um mutualismo. Então a gente pode chamar também de endossimbiose mutualística. Por que foi bom para os dois? Essa bactéria estava no ambiente que é um citoplasma, lá tem alimento, lá tem proteção, tem tudo o que a bactéria precisa. Nesse momento da história da vida, o oxigênio estava se disseminando pela atmosfera, o oxigênio é um gás tóxico, e ter uma mitocôndria, ela seria responsável pela desintoxicação, né? O oxigênio não é mais tóxico porque tem lá uma bactéria aeróbica dentro do citoplasma. Os senhores vão aprender comigo ainda que a fermentação gera apenas 2 ATPs, mas tendo uma mitocôndria o ganho energético é muito maior, pode ser de 30 ou de 32 ATPs. Nós vamos ver isso com detalhe, tá? Então isso aqui seria uma célula eucariótica ancestral, tá? Heterotrófica, e além disso nós temos a endossimbiose do cloroplasto, onde uma cianobactéria ancestral foi endocitada, veja que tem mitocôndria também, tá? E também estabeleceu uma relação de benefício mútuo. Se pensarmos em uma história no qual o alimento era escasso, ter uma cianobactéria seria muito importante, porque essa célula agora é capaz de produzir o seu próprio alimento, ela se torna autotrófica por conta da fotossíntese. Então essa é uma célula ancestral, tá, dos organismos autotróficos, uma célula eucariótica ancestral dos autotróficos, heterotróficos e autotróficos. Tudo bem? Mais detalhes sobre esse assunto e sobre as doenças mitocondriais nós vamos ver na TV profissional. Vem comigo! Então galera, já estamos de volta para falar mais uma vez sobre esse organoide que o Enem adora, a mitocôndria. Então aí você está vendo uma foto real da mitocôndria, está mostrando a membrana externa, a membrana interna, as cristas mitocondriais e a matriz mitocondrial. Lembre-se que a mitocôndria tem o tamanho de uma bactéria, então ela é muito pequena. Essa é uma foto de microscopia eletrônica. Aí a imagem de um fungo também, uma foto real mostrando a quantidade de mitocôndrias. Cada estrutura dessa ali que você está vendo é uma mitocôndria, tá? Aí a endossimbiose, que eu fiz o esquema no quadro, também mostrando aí a endossimbiose serial ou sequencial. E vamos ver as evidências propostas por Lynn Margulis, tá? A presença de DNA em maquinaria de síntese proteica, ter o ribossomo, por exemplo, é uma evidência de que elas podem ter sido uma bactéria. A semelhança dos ribossomos dos procariotos com os ribossomos da mitocôndria e cloroplasto
veja a aula de ribossomo, que eu falo a diferença dos dois, do ribossomo procariótico e eucariótico, a presença de uma dupla membrana, porque tem a membrana da bactéria, no caso, né, ancestral, e a membrana da endocitose. O nome endossimbiose sequencial, inclusive por isso, porque no caso dos vegetais, né, você encontra alguns cloroplastos com várias membranas, mostrando que existe a endossimbiose secundária, terciária. Então, o evento de endossimbiose pode ter acontecido diversas vezes ao longo da história evolutiva, tá? A sequência de DNA também é muito parecida, o DNA mitocondrial e o cloroplastial, né, também, ele é muito parecido com o DNA circular bacteriano, e a forma de divisão também é por fissão e divisão binária. Elas se dividem, os organóides se dividem da mesma forma que as bactérias. Então essas foram as evidências. Esse organismo é muito interessante, que é o Fiesteria piscicida. Ele recebe esse nome porque ele acomete o tegumento do peixe, e quando há uma proliferação dessas algas muito grande, leva a uma grande mortalidade de peixes. Mas não é por isso apenas que ele é interessante. Ele é um organismo heterotrófico, mas ele consegue se alimentar de algas e preserva o seu cloroplasto, fazendo a fotossíntese. Então é como se fosse um organismo atual que faz algo muito semelhante à endossimbiose nos dias de hoje. Tá? Aí você está vendo os 3 domínios do Calvuse, então tenha atenção, porque esses tracinhos que você está vendo aqui, ó, transferindo lá a mitocôndria e o cloroplasto, é muito frequente nas provas. Então ele está mostrando nesses tracinhos a transferência lateral de genes, porque essas bactérias, com o passar do tempo, perderam genes também para o núcleo. Então esses eventos de endossimbiose na árvore filogenética sempre aparecem com um traço mais na horizontal. E essa é a origem monofilética. Veja que aqui a gente só tem um ancestral comum, mas isso abre margem para uma nova teoria, que é uma hipótese, né, para a origem multifilética. Então parece que esses eventos de endossimbiose e de transferência lateral de genes é muito mais frequente do que a gente imagina. E aí, voltando no tempo, não dá para chegar a um único ancestral, e assim a vários ancestrais. Por isso que o nome é hipótese multifilética, que também é uma atualidade, tá, pessoal? Mais uma atualidade, uma coisa interessante, eu já expliquei também numa aula, assista, eu falei sobre a evolução da célula eucariótica, e eu falei sobre a origem autogênica do núcleo, a hipótese autogênica para a origem do núcleo. Mas existe também, você está vendo aqui embaixo, uma hipótese concorrente, que é a hipótese endossimbiótica para a origem do núcleo. Então o núcleo também teria sido, assim como a mitocôndria e cloroplasto, também pode ter se originado de uma bactéria ancestral. É uma hipótese também bastante interessante, tá bom? Bom, vamos agora falar sobre algumas doenças que são intimamente relacionadas ao DNA mitocondrial, tá bom? Então dê uma olhadinha aí, o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que destrói os neurônios, principalmente os microtúbulos. Lembra da aula de citoesqueleto? Então pronto, se forma ali uma placa que eles chamam de placa mieloide, e com o passar do tempo os microtúbulos do citoesqueleto do neurônio vão se desintegrando, atingindo principalmente essa área que recebe o nome de hipocampo, que é responsável pela memória recente. Então, segundo os especialistas, todos nós, se vivemos o suficiente, vamos ter o nosso Alzheimer, que é uma espécie de demência, tá? E a expectativa de vida quando começam os primeiros sintomas é em torno de 7 anos. E é uma doença que está relacionada com várias mutações no DNA mitocondrial. Bom, não sei se vocês se recordam, aí está a Dory. A Dory é um peixinho, né? Muito engraçado, porque ela esquece de várias coisas no desenho, então certamente ela tem algum grau de Alzheimer. Me desculpe. É que eu sofro de perda de memória recente. Perda de memória recente? Não dá pra acreditar. Não, é verdade. Eu esqueço das coisas depressa, de família. Quer dizer, pelo menos eu acho que é. Cadê eles? Oi, pois não? Tu tem o parafuso solto. Bom, aí você está vendo uma doença chamada de oftalmoplegia crônica progressiva. Esse músculo da pálpebra, na verdade, ele é um músculo fraco, e esse músculo pode ter um problema nas suas mitocôndrias também, tá? Então, quando há mutação nessas mitocôndrias, geralmente acomete uma pálpebra só, o indivíduo não consegue levantar ela.
e fica como ele está mostrando na foto aí. É também uma doença relacionada à falta de energia por conta de defeito nas mitocôndrias, ok? Bom, a diabetes mellitus, preciso fazer uma ressalva, que é diabética do tipo 1, que tem uma base genética maior, está relacionada com problema no DNA mitocondrial. A diabetes tipo 1 é a diabetes insulino-dependente, também chamada de juvenil, e a diabetes do tipo 2, que é a diabetes adquirida, tá bom? Então, há uma relação íntima da diabetes mellitus com mutações no DNA mitocondrial. O que é ruim, no caso da minha mãe é diabética, por exemplo, se a sua mãe for diabética, você tem uma grande probabilidade também de ser diabético. Essa figurinha só está mostrando em cima a produção normal de insulina e a de baixo mostrando uma setinha menor, indicando a produção menor de insulina, tá? O hormônio responsável pela diminuição da taxa de glicose no sangue, beleza? Aí você está vendo uma síndrome chamada de síndrome de Leigh. Essa já é uma doença mais sistêmica, ela acomete as mitocôndrias das células musculares do corpo inteiro, e o indivíduo vai perdendo progressivamente a habilidade de se locomover, a habilidade motora e verbal. É uma doença grave e geralmente letal na infância, ok? E para finalizar, a atrofia óptica de Leber. O olho é apenas uma janela. Toda a informação que é gerada nesses neurônios da retina, os côndilos, os bastonetes, são mandados pelo nervo óptico. E se tiver um problema nessas mitocôndrias do nervo óptico, a imagem não vai ser levada ao cérebro, a imagem não vai ser formada. Então o indivíduo fica cego por conta de problemas nas mitocôndrias do nervo óptico, tá? Bom, pessoal, para finalizar, coloquei essa questão que é muito interessante da Estadual do Rio Grande do Sul. Veja, responda a questão com base no aerograma abaixo, que apresenta 3 gerações de uma família muito numerosa. Dê uma analisada no aerograma e você vai ver que todos os descendentes de uma mesma mãe apresentam a característica da questão, que estão demonstrados aí achurados, pintadinhos. Tanto aqui todos os descendentes apresentam, e aqui embaixo também, a mesma mãe portadora, os filhos também vão apresentar. Então, considerando que os indivíduos escuros são afetados por uma característica, que modo de herança tem maior probabilidade de explicar a transmissão desta característica? Aí ele foi elencando: letra A, autossômica dominante, B, recessiva, C, ligada ao X, D, ligada ao Y, e a letra E, ele fala da mitocôndria, a herança mitocondrial. É a letra E, porque você já sabe que todas as mitocôndrias são herdadas apenas da nossa mãe. Beleza, pessoal? Espero que você tenha curtido mais essa aula. Aquele abraço e até mais. Tchau! Uma outra questão muito interessante é que eu posso afirmar... Tem uma mosca voando aqui, velho. Ódio. Uma outra questão interessante é que todos nós somos parentes em algum grau, porque teve uma pesquisa... hoje está foda. Vamos entender um pouco mais sobre a estrutura do ATP. Eu preciso matar essa mosca maldita, né?